Paz seja contigo, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Bíblia com o Ronaldo Amaral Júnior. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E hoje vamos falar sobre Beltesazar, o governador da Babilônia, a maior nação do passado. É uma história extraordinária, a história do profeta Daniel, chamado também de Beltesazar. Quero até deixar bem claro que não é Belsazar, é Beltesazar, que significa o protetor do rei. O protetor do rei. Daniel recebe esse nome pelo próprio rei Nabucodonosor, que chama ele de Beltesazar, ou seja, o protetor do rei. Vamos falar sobre isso aqui, quando ele recebe esse nome. Vamos falar quando Daniel tem uma visão do Senhor Jesus chegando nos céus. Isso mesmo, Daniel tem uma visão do Senhor Jesus como homem chegando nos céus. Vamos falar também sobre os poderes de Deus que Daniel recebe, que faz com que ele se torne governador da maior nação do mundo na sua época, que é a Babilônia, uma nação que a história dela nos encanta até os dias de hoje. E eu, particularmente, eu sou encantado pela história do profeta Daniel. Eu sempre gostei de ler o livro de Daniel, que é um livro apocalíptico, é um livro profético, isso mesmo. Assim como o Apocalipse é um livro apocalíptico dos finais dos tempos, o livro do profeta Daniel também é um livro de Apocalipse, isso mesmo. Porém, ele é um livro selado para a sua época, mas que hoje está aberto aí para nós. Amém? Então vamos falar sobre isso. Eu quero que você fique comigo aí no canal. Se você é novo aqui, não se inscreveu no canal, então eu te peço, se inscreva agora. Clica no sininho, ative aí o sininho para você receber as notificações dos ensinos bíblicos, também dos nossos cultos online, que é toda quarta e todo domingo. Toda quarta às 20 horas e domingo às 19 horas. Os nossos cultos online. Mas temos mais de 700 vídeos gravados no meu canal, vídeos com ensinos bíblicos, com cultos, orações fortes de libertação, cura, que você pode participar, assistir e ser tremendamente abençoado. Lembrando que a palavra de Deus não morre, a oração não morre, ela está ali, funciona, você pode assistir e você vai aprender e vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Quero também pedir a você, se você pode, entra agora, acesse o site ronaldoamaraljunior.com.br para você conhecer mais sobre o meu ministério. Acesse também o site diplomaciacivil.com ou capelaniamce.com.br. E se você não adquiriu os meus livros, adquira na plataforma Klinder, tá ok? Na plataforma Klinder, eu vou deixar aí para você ter um acesso. Deus abençoe você em nome de Jesus e vamos começar o nosso estudo sobre Beltesazar. Primeiro eu quero dizer para você, mais uma vez, que não se escreve Belsazar. Belsazar foi um dos reis da Babilônia, neto de Nabucodonosor. E Beltesazar foi o profeta Daniel. Como que ele recebeu esse nome? A Bíblia diz que o profeta Daniel, ele era um dos príncipes, ele era da linhagem real de Jerusalém, certo? E naquela época, no passado, o Espírito de Deus só descia sobre 3 tipos de homens: os reis, sacerdotes e profetas. Isso mesmo, Deus derramava o seu Espírito sobre esses 3 tipos de pessoas. E Daniel, ele era da linhagem real, certo? E ele foi levado cativo, ele foi levado como escravo, porque o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, né? Ele sitia Jerusalém, derrota Jerusalém e o rei Jeoaquim é entregue na mão de Nabucodonosor pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que ele é levado escravo juntamente com toda a linhagem real e também com outras pessoas ali daquela cidade. Só ficou na cidade os pobres, as pessoas doentes, enfermas, as pessoas que não eram pessoas que podiam se levantar contra o rei Nabucodonosor. E essas pessoas são levadas para a cidade de Babilônia, e a Bíblia diz que o rei, ele chama Aspenaz, que era um eunuco,
e ele pede a esse eunuco para separar, certo? Homens inteligentes, formosos, homens que eram capacitados em toda a sabedoria e ciência, em toda a ciência. O que é ciência? Vou te dar um exemplo. A ciência é o conhecimento. O que é o conhecimento nos dias de hoje? Por exemplo, construir um carro, construir uma máquina fotográfica, o computador, tudo isso é ciência, né? Construir um celular, tudo isso é ciência. E a Bíblia diz que o profeta Daniel, certo? Ele era, né, treinado em toda a ciência de Jerusalém. Ele era um homem inteligente, certo? Mas ele é levado para a Babilônia, para dentro do palácio, para ser treinado por Aspenaz em toda a língua dos caldeus e também em toda a ciência da Babilônia. Primeira coisa que nós aprendemos com essa história de Daniel é que nós podemos ser treinados nos dias de hoje em toda a ciência. Você pode fazer muitas coisas bem feitas. Tem gente que diz assim, né, um ditado que eu acho totalmente errado, que quem faz de tudo um pouco não faz nada perfeito. Somente se a pessoa for preguiçosa, certo? Mas se você for uma pessoa esforçada, você pode fazer muitas coisas boas ao mesmo tempo. Você pode estudar muitas coisas, você pode aprender muitas coisas, você pode se capacitar em muitas áreas, certo? E hoje, né, a ciência está exposta para todo mundo que quiser aprender. Você no Google hoje, você aprende o que você quiser. Se você quiser se tornar um cozinheiro, você entra no Google aí, você entra no canal do YouTube, você digita lá como fazer a comida tal e você aprende, né? Eu, por exemplo, nunca tinha feito um móvel na minha vida. E a minha esposa queria fazer um móvel para o nosso escritório. Fui olhar com o marceneiro, ele queria cobrar 7, 8 mil reais. O que eu fiz? Ela me deu ali o desenho daquilo a fotografia daquilo que ela queria. Eu fui lá, certo? Peguei as medidas, entrei na internet, estudei os vídeos sobre marcenaria, aprendi, fui lá e comprei a madeira e fui lá e fiz, certo? Aquele móvel que ela queria. Você entende? E eu nunca tinha mexido com marcenaria na minha vida. Ou seja, você pode aprender tudo o que você quiser. Eu mesmo, particularmente, certo? Eu toco bateria bem, eu luto bem taekwondo, certo? Sou escritor, prego, né? Tenho o Ministério de Libertação, de cura, tenho o Ministério da Capelania. Eu faço muitas coisas e digo para você, faço bem feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você pode buscar esta capacidade e vamos aprender muito aqui com o profeta Daniel. Continuando a história do profeta Daniel, ele é levado cativo para a Babilônia, ele é colocado no palácio para ser treinado, mas ali o Aspenaz, ele ordena, certo, aos cozinheiros que deem das comidas do rei para aqueles 4 jovens, que era Daniel e tinha outros jovens, mais 3 jovens com ele, certo? Que eles recebem do rei o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel é chamado de Beltesazar, que significa o protetor do rei, né? Significa o protetor do rei, esse nome de Beltesazar. E a Bíblia diz que Daniel decide não comer, né, das iguarias do rei, ele e aqueles outros 3 jovens, né? Por quê? Porque as iguarias do rei, elas eram consagradas a Marduk, consagrada aos deuses da Babilônia. Então ele decide comer apenas legumes, mas ele ia tomar água, né? Ele e aqueles jovens, e a Bíblia diz que o chefe lá, o cozinheiro, ele pega e diz, olha, eu não posso fazer isso, porque o rei vai cortar minha cabeça, ele vai me matar, né? Então Daniel fala assim, olha, vamos testar, né? Durante 10 dias nós vamos comer somente legumes e vamos tomar água, e se você vê que nós estamos ruim, então a gente come o que você quer. Se você vê que a gente está bem, a gente continua com essa alimentação. E a Bíblia diz que no final dos 10 dias, certo? Aqueles 4 jovens, ou seja, Daniel e os seus 3 amigos, estavam mais fortes do que todos os outros jovens que estavam sendo treinados. Mas o que eu quero que você entenda é que Daniel, ele decide não se contaminar com a comida que era dada em consagração aos demônios.
E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, não tem como nós, né, tomarmos o cálice de Deus e tomarmos o cálice dos demônios, né? E aquele jejum, aquela consagração, vamos dizer assim, aquela santificação que Daniel faz, juntamente com aqueles jovens, faz com que Deus os atenda e Deus os torna sábios e inteligentes, os homens mais sábios da Babilônia. Porém, ao profeta Daniel, Deus dá ainda mais. Além de dar a ele a capacidade de aprender a língua dos babilônicos e também toda a ciência da Babilônia, que é a maior nação da terra, certo? Deus dá ao profeta Daniel o poder de interpretar sonhos, o poder de resolver casos difíceis e também de interpretar enigmas. Isso mesmo, enigmas, ou seja, aquelas coisas que são difíceis de todo mundo entender. Daniel tinha o poder de entender aquilo e de resolver. E Daniel é colocado à prova em certo dia. Por quê? Porque o rei tem um sonho. Ele sonha com uma estátua, né, com a cabeça de ouro, e aí vai os pés de barro. Aquela estátua, ela é dividida em várias situações de materiais, certo? Que eu não vou citar aqui agora, não vou falar sobre essa estátua, certo? Outro dia eu gravo um vídeo só sobre isso, dá uma outra mensagem, mas era uma visão profética que o rei Nabucodonosor teve de Deus, que falava sobre as nações da terra, que iriam governar a terra até a volta de Cristo, né? O poder dessas nações. Mas Daniel, ele recebe o poder da interpretação de sonhos, e o rei, ele sonha, certo? E não consegue entender a interpretação daquilo, mas ele pede aos feiticeiros, aos bruxos, aos encantadores, a todos os sábios da Babilônia para interpretar aquilo, e ninguém podia interpretar. Então o rei, ele faz um decreto para que todos os magos encantadores fossem mortos, certo? Porque não podia interpretar, mas não era só interpretar, certo? Tinha que contar o sonho do rei. E aí os encantadores falam, mas nenhum rei pediu isso a ninguém, certo? Você tem que nos contar o sonho para a gente poder interpretar. O rei fala, não, eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e interprete. Olha só que coisa, tinha que descobrir o que o rei tinha sonhado e tinha que interpretar, senão seriam mortos. E nenhum daqueles homens tinha capacidade para isso. E quando, certo, Arioque, que era o chefe da guarda, ele vai matar os magos, e aí ele chega até Daniel. Daniel fala, mas por que você vai matar todos os encantadores, todos os magos, os sábios? E aí ele conta para Daniel. Daniel fala, então te peço aí, me leve na presença do rei que eu vou resolver esse problema. E Daniel é levado para a presença do rei, e ele diz, olha rei, eu tenho a capacidade, o meu Deus, ele tem a capacidade de resolver isso. Eu te peço apenas alguns dias e eu vou orar ao meu Deus e eu vou resolver essa situação, né? E a Bíblia diz que Daniel, juntamente com Mesaque, Sadraque e Abidnego, ou seja, Beltesazar, que é o profeta Daniel, eles se reúnem e começam a buscar de Deus e a clamar a Deus para que Deus os atenda e lhes conte o sonho e também lhes dê a interpretação. E a Bíblia diz que Deus visita o profeta Daniel. Olha que coisa incrível, né? E revela a ele o sonho que Deus havia dado a Nabucodonosor e dá ao profeta Daniel também a interpretação daquele sonho. Algo extraordinário. Nós vamos ver isso aqui em Daniel capítulo 2, né? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para lhes que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus,
o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas aí Daniel, ele vem e dá a interpretação do sonho. E a interpretação do sonho é o quê? Ó rei, você teve um sonho com essa estátua, representa uma nação que vai vir substituindo a sua nação, cada uma nação mais poderosa do que a outra, certo? E até que vai chegar no final dos tempos e a pedra que você viu, né, esmagando o pé da estátua que o Senhor sonhou, certo? É a nação do Deus Todo-Poderoso, é o reinado do Deus Todo-Poderoso que vai vir e vai esmagar as nações da terra, certo? Então, ele tem uma visão ali apocalíptica, né? O rei tem uma visão apocalíptica no seu sonho, mas Daniel consegue interpretar. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essa estátua, né? O significado dela, os materiais, tudo sobre isso. Mas o que nós temos que aprender aqui com o profeta Daniel? Primeiro, ele era um homem que estudava, ele era um homem que buscava o conhecimento e o entendimento, né? Ele era um homem que permitiu ser treinado, certo? Mas também ele foi um homem que se consagrou a Deus e por isso ele recebeu de Deus uma capacidade sobrenatural de interpretar sonhos, resolver enigmas e também casos difíceis. Amém? Um outro momento, né, em que Daniel é usado por Deus de maneira extraordinária é quando o rei Belsazar, né, neto de Nabucodonosor, ele estava governando e ele pega os utensílios da casa de Deus, está em Daniel capítulo 5, ele pega os utensílios da casa de Deus, né, as taças consagradas para a casa de Deus, para o templo de Deus, que foi destruído por Nabucodonosor e é levado para o templo de Marduk, mas aí o rei, ele pega aquilo ali e leva para uma festa, para uma orgia que ele estava fazendo, né? E ele começa a servir as pessoas vinho nas taças de Deus consagradas para o templo. Naquele momento, a mão de Deus aparece e escreve ali na parede, Menel, Menel, Tekel, Parsim. E ninguém consegue entender aquilo, certo? Cai um temor sobre todas as pessoas, o rei começa a tremer as pernas, e aí ninguém consegue interpretar o que estava escrito na parede. Mas aí a rainha mãe, ela aconselha, né, ao rei que não usava o profeta Daniel, ele havia colocado o profeta Daniel para escanteio, vamos dizer assim, certo? Mas aí a rainha mãe, ela pega e diz, olha, rei, nos tempos do seu pai, havia um homem, certo? Que ele tinha o espírito dos deuses. Vamos ler isso aqui? Em Daniel capítulo 5, versículo 11. Há no teu reino um homem no qual o espírito dos deuses santos está sobre ele. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Olha para você ver. O neto de Nabucodonosor, quando foi governar, certo, deixou o profeta Daniel de lado. Mas aí acontece essa situação e aí a rainha mãe, ela fala isso sobre Daniel, ela reconhece Daniel como um homem que tinha excelência, inteligência, um homem sábio, um homem que tinha um poder de resolver enigmas, casos difíceis, interpretar sonhos, e ela disse, chame ele que ele vai dar a interpretação. E isso acontece, certo? O rei chama ele e diz, olha, se você interpretar o que está escrito nessa parede, eu vou colocar um colar de ouro no seu pescoço, né? E você vai também ser engrandecido no meu reino.
Mas aí Daniel fala, eu não quero nada seu, e ele dá a interpretação, e ele diz, o que está escrito na parede é Menel, Menel, Tekel, Parsim, ou seja, com pesado fostes na balança, e fostes achado em falta, e o seu reino será dado a outro. Ou seja, naquele dia que Belsazar, o rei Belsazar, né, ele peca contra os utensílios consagrados da casa de Deus. Naquele dia Deus coloca e pesa ele na balança e viu que ele foi achado em falta. Certo? Ele estava em pecado, né? E ali Deus dá a sentença que era o reino dele ser entregue para outro. E naquela mesma noite o rei Dário invade a Babilônia, invade o palácio e corta a cabeça de Beltesazar, certo? E o rei Dário coloca Daniel como o seu também auxiliar, né, na questão espiritual e na questão também de governo do seu reino na Babilônia. Agora eu quero falar sobre quando Daniel ele tem uma visão, né, de Jesus. Daniel tem uma visão de Jesus chegando nos céus depois de ressuscitar dentre os mortos. Quando você vê lá no livro de Atos, quando Jesus sobe, a Bíblia diz que ele subiu numa nuvem, né? Ele é levado numa nuvem e ele desaparece da vista daquelas 500 testemunhas que estavam assistindo Jesus subir para os céus, né? E só que Daniel tem uma visão de quando Jesus chega no céu, nas nuvens. Mas vamos ler lá o livro de Atos. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 9, que fala sobre quando Jesus sobe para os céus, né? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-se dos seus olhos. Amém? Agora vamos voltar aqui em Daniel capítulo 7, versículo 13, quando Daniel vê Jesus chegando nos céus. Tá ok? Daniel tem essa visão da chegada de Jesus. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um homem como o filho do homem. Quem é esse? Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O Deus Pai. E o fizeram chegar a ele. Quem fez chegar a ele? Os anjos. Imagina só, Jesus chega nos céus, certo? Os anjos o recebem. Que coisa tremenda, hein? E ele é levado até o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O Deus Pai. Que tremendo, que visão tremenda que Daniel teve do Senhor Jesus. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino tal que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. Que coisa linda! O profeta Daniel vê Jesus como homem ressuscitado dentre os mortos, né? E como agora Deus também ressuscitado dentre os mortos, porque Jesus é Deus e homem, né? Ele tinha as duas naturezas, humana e divina. E Jesus, ele chega no céu, ele é levado nas nuvens e os anjos o recebem e Jesus é levado diante do Deus Pai. Que visão tremenda! E Daniel vê Jesus recebendo do Deus Pai todo o domínio, poder, honra e glória. Que tremendo, hein? Que visão tremenda do profeta Daniel. Ou seja, Daniel nos mostra que se você for uma pessoa que se consagra a Deus, Deus vai te dar experiências incríveis, experiências tremendas no mundo espiritual. Se você se consagra a Deus, se você buscar, Deus vai te colocar no nível mais alto. Amém? Em nome de Jesus. Você vai ter aflições, lutas, tribulações, mas você vai vencer. Em nome de Jesus. Espero que você tenha aprendido aí com essa história de Beltesazar, né, o protetor do rei, né, o governador da Babilônia, o profeta Daniel. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até o próximo estudo nosso. Se você quer me ajudar no meu ministério, para que eu possa continuar me dedicando, e eu preciso da sua ajuda, amém? Para me sustentar minha família, para me sustentar o ministério, eu preciso da sua ajuda, em nome de Jesus. Você pode enviar sua oferta ou seu dízimo para a chave Pix, que está aí, ó. Está aí nessa barra aí
capelãoronaldo@gmail.com, ou o número do meu WhatsApp, do meu telefone, que é também o WhatsApp, 31 92 001 4377, que também está aí na barra. Amém? E eu quero pedir você também, você que quer adquirir mais conhecimento, adquira os meus livros e-books, né? O livro Armadura de Deus, o Fogo Devorador de Deus. Deixa eu pegar aqui, ó. Tudo isso aqui são edições dos meus livros. Edições dos meus livros. Né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 edições aqui. Alguns eu fiz mais de 2 edições, mas não tem aqui a capa ainda. Né? Vendemos tudo e não guardamos. Ou seja, vendi mais de 12 mil livros desses aqui. Então, eu quero convidar você a comprar, né, na plataforma Kindle, na Amazon. Só você procurar aí Kindle Amazon, tá ok? E você vai comprar o meu livro e-book do Altíssimo, né? Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, a Armadura de Deus, o Fogo Devorador de Deus, amém? E também tem um outro livro que é sobre capelania. Você pode adquirir, amém? E assim, você adquirindo, você vai adquirir conhecimento e vai ser tremendo. Você vai crescer na graça e no conhecimento. Tudo que eu sei, eu estou ensinando aqui nesses livros, amém? Você pode acessar também o site ronaldoamaraljunior.com.br, e quando você for navegando no site, você vai ver lá o link para você poder comprar os meus livros, tá ok? É uma forma mais fácil também de você achar o link aí. Queridos, eu quero pedir a você, faça a sua doação, eu quero consagrar a sua oferta. Senhor Deus, eterno Pai, consagra a oferta, o dízimo deste teu servo, dessa tua serva, que tem ajudado no sustento do meu ministério. Que o Senhor abençoe ele com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, querido? Queridos, eu sou o presidente da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Se você quer fazer o curso de capelania, tá? Acesse o site capelaniamce.com.br ou diplomaciacivil.com. A nossa capelania, ela é uma capelania e uma diplomacia civil humanitária, ou seja, no mesmo nível da Cruz Vermelha. Você fazendo o nosso curso, você vai receber a sua credencial, né? E dependendo do curso que você escolher, você também recebe o porta-documento como capelão e diplomata civil humanitário, para você poder fazer as visitas nos hospitais, nos presídios e pregar o evangelho. Né? Pastor, eu não tenho esse plano, mas um dia você pode ter, um dia você pode precisar para visitar a sua própria família, né? Então é bom você adquirir essa credencial de capelão, que é um ministro religioso autorizado por lei a prestar assistência religiosa. Amém? Deus abençoe você, um abraço, fica na paz e aprenda com Beltesazar. Você pode se capacitar em tudo que você quiser, tá ok? Você pode se tornar uma pessoa inteligente em todas as áreas que você buscar conhecimento. Deus abençoe você em nome de Jesus e até o próximo vídeo.